Boa noite a todos e todas. Como o professor Orson falou, eu sou Ana Carolina, pedagoga formada pela UEA e atualmente mestranda do PPGEC, e irei dar a palestra de hoje. Primeiramente, eu gostaria de informar a quem tem interesse em certificação da palestra de hoje, que é só se manifestar no chat informando seu nome completo. Agora, irei apresentar a nossa palestrante de hoje, professora Célia Bettiol, que possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jales, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Amazonas e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesp, Presidente Prudente, onde foi bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas. Atualmente é docente da Universidade do Estado do Amazonas, na graduação e no Programa de Pós-Graduação em Educação, do qual é coordenadora. Foi coordenadora do PROIND, que é o Programa de Formação do Magistério Indígena da UEA, e atualmente é coordenadora do curso de Pedagogia Intercultural Indígena. É vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Escolar Indígena e Etnografia, e atua atualmente nas disciplinas de estágio, didática, pesquisa e prática pedagógica e sociedades indígenas e educação. Seus trabalhos e pesquisas são nos temas formação de professores, educação escolar indígena, interculturalidade e formação de professores indígenas. Esse é um breve resumo do currículo da professora Célia. E, professora, é um prazer recebê-la nesta noite, falando isso mais uma vez. E a senhora tem 45 minutos para fazer sua explanação. E depois teremos um tempinho para as perguntas. Pode ser assim? Ou a senhora prefere as perguntas no decorrer da explanação? Boa noite, Ana Carolina. Eu acho que pode ser assim, no formato que você colocou aí. Tá bom, ok. Fica assim, então, as perguntas ao final da explanação. Obrigada. Agora a palavra é com a senhora. Então, eu também quero desejar boa noite a todos e todas e todos, né, que estão aqui conosco nessa sala virtual, nesse momento que creio um momento muito mais de trocas e de reflexões coletivas, né, que a gente, enquanto pessoas que estamos envolvidos com a educação, a gente vai tecendo ao longo da nossa trajetória, do nosso percurso, seja como profissional, seja o nosso percurso formativo, né? E eu faço uma saudação aí ao Washington e ao professor Saulo, né? Os líderes deste grupo de pesquisa, dizendo que sou muito grata pelo convite para estar aqui com vocês hoje, né? Então, assim, o professor Washington é um parceiro de muitos trabalhos, né, juntos aqui na UEA, e assim, então é uma satisfação muito grande estar aqui no seu grupo, professor Washington, né, junto com o professor Saulo, né, e aí com todos, então, os que fazem parte do seu grupo de pesquisa. Eu vi que a gente tem alguns mestrandos PPGED, mas que temos mestrandos e egressos no ensino de ciências também, além de outras pessoas que estão aqui. Então, sintam-se nesse sentido todos cumprimentados, né, e abraçados por mim, né, ao mesmo tempo que eu, mais uma vez, agradeço a possibilidade de estar aqui discutindo com vocês uma temática que, para mim, né, é muito importante, é de uma relevância muito grande. Eu entendo a formação de professores indígenas como um desafio que o nosso país, como um todo, precisa abraçar de uma forma mais efetiva e, sobretudo, diria, né, então, aqui do lugar de onde nós estamos, né, o estado do Amazonas e aí, então, a Universidade do Estado do Amazonas, né, na qual eu atuo, né, junto com o professor Washington e outros que estão aí, também precisam abraçar de forma mais efetiva e, vou dizer, significativa, né, esta temática, que é a formação de professores indígenas. Eu vou pedir, Ana Carolina, eu me empolgo quando eu falo desse tema, que você me sinalize aí, né, a minha fala. Eu preparei aqui uns slides, eu vou apresentar para vocês, no sentido de guiar um pouco a minha fala. Não é um resumo, né, mas assim, são pontos, né, para ir ressaltando e que vocês possam ir acompanhando aí aquilo que, então, eu vou partilhar com vocês. Está aparecendo para vocês, gente?
Está aparecendo? Sim, professora. Sim, agora sim, Tá. abriu já. Abriu? Então tá. Aí qualquer coisa, se vai dando um bug aí, vocês vão me avisando, tá bom? Ok. Então, aqui, né, o tema que o professor Washington me fez o convite, né, que é a formação de professores indígenas, então, de uma certa forma, revisitar as experiências da UEA, aí vocês já me apresentaram, e eu inicio aqui, então, nesse sentido, a minha fala, trazendo para vocês aqui um banner, né, que foi o banner de uma semana acadêmica de cursos, né, que envolveu o curso de Pedagogia Intercultural Indígena do Vale do Javari e a turma, né, do curso de formação de professores indígenas da UFAM, lá de Benjamin Constant. Esse era o nosso folder, né, de apresentação da semana dos cursos, né, que tinha como tema a língua como eixo estruturante da educação escolar indígena. E aí, então, a gente tem, sejam bem-vindos, em diferentes línguas dos diferentes povos, né, que estavam ali presentes, né, naquela semana, apresentando seus trabalhos, discutindo a importância da língua indígena, né, da educação bilíngue, enfim. Então, aí vocês vão encontrar as boas-vindas em Cocama, em Ticuna, em Matiz, em Canamari, em Matissés e em Marubo, e depois, né, na língua portuguesa. Célia, Oi. nós ainda estamos com o primeiro slide. Já passou. Sério? Eu acho que deu uma travadinha. Mesmo? Vamos ver aqui. Está que mostrando o formato de edição, não no formato de apresentação. Agora passou. Foi? Eu acho que é porque eu estava no modo de apresentação e ele não foi. Isso, foi agora? Agora nós estamos vendo o slide da língua como eixo estrutura. Tá bom. Então, pronto. Esse, então, é o slide. Então, assim, inicialmente, por que eu trouxe esse slide para falar para vocês sobre formação de professores indígenas? Porque, às vezes, é muito comum a gente encontrar na sociedade, e às vezes até no cenário educacional, a pergunta por que ou para que, né, uma formação específica para professores indígenas, se já existe, né, dentro do Brasil uma tradição de formação de professores, né? Por que tem que existir uma pedagogia intercultural indígena se a gente tem um curso de pedagogia, né? Então, assim, são questionamentos que não raras vezes eles chegam até nós e que muitas vezes as pessoas se justificam, né, inclusive dentro das políticas públicas, para a não oferta ou talvez para uma minimização, né, dessa discussão como algo relevante. Então, aí, assim, dentro da semana, aí, com as diferentes línguas faladas, a gente já vai entendendo que são diferentes povos, portanto, diferentes culturas, portanto, diferentes modos de aprender, de ensinar e de produzir seu bem viver. E aí, então, também diferentes conhecimentos, né, que vão se articular naquilo que vai ser a educação escolar indígena. E aí, então, já pensando um pouco dentro dessa perspectiva, o próximo slide que eu passo aqui para vocês, passou? Sim. Sim. Tá. Então, assim, é uma justificativa de por que formar professores indígenas, né? Então, aqui eu trouxe 3 autores, né? Alguns já mais antigos, né? Que é o Meliá, né? Que foi assim um grande alfabetizador, uma pessoa que trabalhou muito com línguas indígenas e assim que trouxe para dentro das universidades, das discussões, né? A questão da educação escolar indígena, então dos seus princípios, né? E o Meliá, ele faz para nós uma diferença entre o que seja educação indígena e o que é educação escolar indígena. E aí, então, conceituando um pouco essa questão de educação indígena, já que a gente trabalha com essa assertiva de que há uma diferenciação,
Então, tem aí uma citação da tese do Gerson Baniwa, né, o Gerson Luciano, onde ele vai dizer que os processos educativos eles são inerentes a qualquer sociedade humana, porque é a partir desses processos educativos, né, na sua sociedade, que se reproduz e difunde conhecimentos e valores para garantir a sobrevivência e a continuidade histórica de qualquer sociedade humana. E aí, então, aqui nessa afirmativa dele, ele vai dizer para a gente, né, na continuação desse texto, de que a escola ela começa a ser necessária para os povos indígenas, né, a partir do momento que eles compreendem, né, que as suas reivindicações elas precisam de negociações com os povos não indígenas, né, com a sociedade envolvente. Então, a gente faz bem essa delimitação entre o que é a educação indígena e o que é a educação escolar indígena. Porque a educação indígena ela está ligada, né, ao ethos, né, do seu povo, de cada povo, e ela é diferente em cada povo, né? Porque, então, assim, um povo guarani, ele tem costumes, conhecimentos, né? Ele tem o seu mito de origem, a sua língua é diferente de um povo ticuna, por exemplo, que, por sua vez, é diferente do povo baniwa, dos iscarianos, do sateremaué, né? Então, cada povo tem os seus processos próprios de aprendizagem, assim como nós temos os nossos, né? E aí, então, essa educação que se dá no seio da comunidade, onde toda a comunidade é responsável, né, por essa educação, por essa sobrevivência e continuidade histórica, né, desse povo, dessa sociedade, isso é, então, o que o Meliá, né, e diferentes autores vão denominar educação indígena. E, assim, o Carlos Brandão também trabalha um pouco nessa perspectiva, né, de mostrar para nós que a educação ela se dá em todos esses processos, né, em diferentes processos da vida cotidiana, da comunidade, né, e que isso é diferente daquilo que, então, a gente vai denominar educação escolar, né? Então, a educação escolar indígena, nesse sentido, então, já é aquela, né, que vai se dar nos mesmos moldes que a gente tem de escola, nos mesmos moldes no sentido de que tem uma escola, tem um professor, tem uma matriz de referência, um currículo que se segue, né, com conteúdos específicos, enfim, há uma organização pedagógica onde as pessoas têm diferentes funções, né, cumprem diferentes objetivos dentro dessa organização. Porque, inicialmente, essa educação escolar ela é imposta, né, desde o período da colonização, mas que depois, né, sobretudo aí na década de 80, a escola indígena, né, nas comunidades, ela vai ganhar o status de uma estratégia, né, de lutas para suas reivindicações, para suas negociações com a sociedade envolvente. Então, assim, eu vou passar aqui uma diferença para a gente ver, né? Passou para vocês? Sim. Tá. Então, aqui, e já trazendo as experiências na UEA, essa é uma foto do curso lá em São Paulo de Olivença, né? O curso de Pedagogia Intercultural Indígena, onde a gente tem aqui uma representação cocama, que foi um dos povos, né, que esteve presente nesse curso. E aqui, então, a gente vê nesse simbolismo aí da fotografia, isso também foi uma semana de curso, né, dessa vez lá em São Paulo de Olivença, dá uma exemplificação daquilo que para eles é a educação indígena, né? Então, a educação indígena ela não se faz sem a presença dos sabedores do seu povo, dos mais velhos, porque são eles os guardiões, né, dos seus conhecimentos ancestrais. E a gente vê do lado aí o professor que então caminha junto. Então, quando a gente pensou e concebeu e construiu com eles essas semanas de curso, né, eles fizeram questão que os seus sabedores, né, os seus mais velhos, né, estivessem presentes, porque eles não conseguiam, né, discutir a educação escolar indígena dissociada daquilo que era ali para eles, então, a educação indígena nessas diferentes sociedades. E aqui, então, essa outra foto que se segue,
eu trouxe para a gente entender, então, que dentro dessa semana, né, dentro desses cursos, a gente vai caminhando naquilo que a gente vai chamar de entrelugar, que é o lugar onde, então, a gente tem a presença da educação indígena pelos conhecimentos ancestrais, pela forma de organização, pela língua própria que esses povos trazem, né? Mas a gente vai ter também uma educação não indígena, né, que então aí se apresenta pela universidade, aí para não usar fotos alheias eu usei a minha, né, que então ela se apresenta aí por intermédio da universidade que se faz presente nos seus professores, né, salientando que a gente também tem professores indígenas que atuam, né, dentro desses cursos, né, não somos só nós os não indígenas, né, e onde então diferentes conhecimentos eles se encontram para produzir novos conhecimentos, ou talvez para reconstruir, ressignificar e para pensar outras possibilidades e outras alternativas para a educação. Nessa perspectiva, então, né, a gente vai dizer que os cursos específicos de formação de professores indígenas, eles seguem essa perspectiva intercultural, né? Ele não é um curso culturalista, no sentido de que não é um curso que se foca somente nos conhecimentos indígenas, né? Naqueles da educação indígena. Mas ele também não é um curso igual, vamos dizer, né, aos cursos ofertados pela universidade nos cursos regulares não indígenas, porque ele vai fazer um diálogo desses conhecimentos. Seja os conhecimentos aí, então, indígenas e não indígenas, né? Desculpa, eu também estou com um pouco de tosse aqui, tá, Washington? Todo o assim, estado do Amazonas. Todo mundo no Amazonas está, né? Então, assim, entender a formação de professores indígenas é, assim, um lugar que a gente precisa entender, por pressuposto, é a educação escolar indígena. Porque o professor indígena ele tem um locus próprio de trabalho, que é a escola indígena. Então, essa vinculação da formação de professores indígenas com a escola indígena e com as sociedades indígenas, ela é necessária para garantir uma especificidade a esses cursos. Então, a gente não tem como dissociar essas duas questões. Como nós também, né, pensamos a educação, por exemplo, num curso de pedagogia, a gente pensa as escolas. Mas eu me arrisco, né, e ouso a dizer, aqui, a partir das experiências, né, que a gente tem vivenciado na UEA, que no campo da formação de professores indígenas, esse estreitamento e essa vinculação com a educação escolar indígena, com as escolas indígenas, ele é mais consistente, ele se consolida mais. E quando a gente, então, entende a história, né, da educação escolar indígena no Brasil, a gente entende também a formação de professores indígenas no Brasil, o caminho que ela percorreu. Eu vou passar muito rapidamente aqui nessas questões, porque são questões só para a gente poder se adentrar melhor na questão da compreensão dos cursos, né? Então, assim, sempre teve, desde a chegada dos colonizadores no Brasil, a presença da escola nas sociedades indígenas, né? O Brasil colônia, vinda por meio dos religiosos, né, dos missionários, que implantaram as escolas com o objetivo de catequização, e aí, então, eles usavam esse termo de civilização, né, que se fazia na escola. Então, inicialmente, a escola ela é imposta aos povos indígenas como uma forma de colonização. E foi, assim, por meio da escola que se conseguiu, né, dar vida ao projeto, né, que a sociedade envolvente o país tinha, né, que era o da integração nacional, né, dos indígenas à integração nacional, às custas
do apagamento das suas culturas e da sua invisibilização enquanto indígena, né, para ele se tornar cidadão brasileiro. Como se, né, o fato dele ser brasileiro, dele ser indígena, ele não pudesse ser brasileiro. E para ele ser um cidadão brasileiro, ele tinha que deixar de ser indígena. Então, assim, essa educação escolar indígena, ela vai seguindo esses paradigmas, né, dentro aí da sua trajetória, passando pelo Brasil colônia, passando pelo serviço de proteção ao índio, até chegar à criação da FUNAI, né, que assim servia aos interesses do Estado e não aos interesses dos povos indígenas, né, que começa no final da década de 1970, portanto, só no século passado, começa a ter uma certa resistência e mobilização dos movimentos indígenas e indigenistas, né, porque os indígenas fazem os seus movimentos indígenas, né, as suas políticas por políticas indígenas, né. Nós, os não indígenas, né, que somos engajados aí nessas reivindicações, né, aí somos, então, esse grupo de indigenistas, né, que atuamos aí nessa questão. Então, a gente vai ter aí, depois da década de 80, sobretudo depois da Constituição de 88, quando é garantido efetivamente pela lei, né, magna do país, o direito aos povos indígenas do ensino na sua língua materna e nos seus modos próprios de aprendizado, que então se começa a ter um movimento de organização de escolas indígenas, aí de fato pensando escolas indígenas organizadas pelos indígenas, pensadas pelos indígenas, né, e conduzidas pelos indígenas, que isso ainda é um sonho, né, a caminho, uma utopia, vamos dizer assim, que a gente persegue, né. Dentro de todo esse processo, a gente tem uma linguista, que é a professora Terezinha Maier, que já está bem, né, velhinha, mas assim, que atuou muito, sobretudo no estado do Acre, dentro do que ela denomina de experiência de autoria, que era assim, o protagonismo dos povos indígenas dentro da educação escolar indígena. Ela vai falar para a gente que, então, dentro da educação escolar indígena, nós tivemos 2 grandes paradigmas, né? Então, o primeiro paradigma, que é esse assimilacionista, o próprio nome diz, né, que era para assimilar o indígena à sociedade nacional, levando ao apagamento, né, da sua cultura, ao apagamento da sua identidade, e aí, então, a gente teve, né, assim, e a gente ainda tem hoje, né, no Brasil, muitos povos que foram, então, expropriados, né, da sua língua, da sua cultura e da sua própria identidade como indígena. Dentro desse pressuposto aí assimilacionista, a gente tem 2 modelos, né, bem diferentes de escola. O primeiro, que era o modelo de submersão, né, que era sobretudo nas escolas religiosas, né? Então, as crianças eram retiradas da sociedade indígena, levadas para essas escolas, e lá elas eram proibidas de falar a própria língua, de praticar os costumes, a elas era imposta a religião dos missionários que ali estavam presentes, né? Numa tentativa, vamos dizer, de que as crianças esquecessem que elas eram indígenas, esquecessem as suas culturas, as suas origens, né, para se tornar cidadão brasileiro. Mas, assim, não deu muito certo, né? Porque, embora isso teve um florescimento, né, grande no Brasil, mas, assim, não deu muito certo. As crianças fugiam, né, iam embora. Então, eles resolveram fazer um outro modelo, que foi o modelo de transição, né? Que era, as crianças chegavam nas escolas, eram alfabetizadas na sua língua materna, né, e gradativamente, né, ia se ensinando o português, de modo que a criança se tornava bilíngue, né, falando a sua língua materna e o português, até que, quando ela saísse da escola, ela era monolíngue em português. Então, era esse que a gente vai chamar de bilinguismo de transição. Você sai da sua língua materna, fica bilíngue durante um tempo e termina monolíngue em português. Também, né, no sentido de apagamento das culturas e das identidades desses povos indígenas.
E, por fim, né, então, já depois da década de 80, a gente tem, então, esse outro paradigma que é chamado de emancipatório, que é o modelo de enriquecimento cultural e linguístico. E aqui eu acho que repousa muito daquilo que é a formação de professores indígenas hoje, né? De pensar que, então, a escola ela é uma estratégia necessária hoje, requerida pelos professores indígenas, pelas sociedades indígenas, né? Mas não nos moldes da escola não indígena, não para apagar as culturas, não para levar ao esquecimento das suas identidades ou das suas línguas, né, próprias, mas no sentido de terem um enriquecimento cultural e linguístico. Precisamos aprender português? Então, sim, eles vão dizer, sim, nós precisamos, porque nós precisamos estar em negociação com a sociedade não indígena. Os não indígenas não falam as nossas línguas, então nós temos que falar o português para poder reivindicar, negociar, né? E aí, então, ter uma escola do nosso jeito, né? Uma escola que siga aí os seus princípios, né? De uma escola que é comunitária, que é específica, que é bilíngue, que é diferenciada e que é intercultural. Importante a gente dizer também que dentro dessas lutas aí, né, pela escola diferenciada, intercultural, bilíngue, né, nesse sentido que a gente está colocando aí, a gente vai ter, então, uma outra questão, que é a questão de ter, para garantir esse tipo de escola, é necessário, então, que o condutor de todo esse processo seja, evidentemente, um professor indígena. Porque a gente sabe, né, pelas histórias aí contadas nos livros e na escola, de forma geral, né, que a docência nas comunidades indígenas, desde que os colonizadores chegaram no país, né, até bem próximo de nós, e ainda hoje existem casos, né, quem foi o docente, o professor dessas escolas foram os não indígenas, de forma muito presente durante o período da colonização até os primeiros anos do século passado, na figura de religiosos, né? E então começa a se ter essa compreensão, né, dos indigenistas e do movimento indígena e posteriormente do Estado, né, enquanto país, a necessidade então de pensar que para as escolas indígenas era necessário se ter professores indígenas, né? Então, isso começa a aparecer nas legislações, né, do país. Então, na década de 90, de 1990, né, principalmente lá, vou dizer, o ano de 1999, a gente vai ter uma resolução no país, né, do Ministério da Educação, que vai fazer alusões, né, à necessidade da formação de professores indígenas. E aí ele cria a categoria escola indígena, porque antes disso as escolas indígenas eram tidas como escolas rurais. E então, nessas discussões desses documentos legais, né, que em 2002 sai, para vocês verem, né, gente, assim, na linha da história, se a gente pensa a história da educação no Brasil, é só em 2002 que a gente vai ter ainda um referencial, que não é uma resolução, é só um referencial para a formação de professores indígenas, né, no ano de 2002. Nesse documento, onde na década de 90 tinha havido um primeiro censo feito pelo INEP das escolas indígenas, então eles apresentaram que no país, né, nós tínhamos um total de 3.059 professores indígenas, né, que representavam 76,5% do total de professores que atuavam nas escolas indígenas do país. Esse documento é de 22, então há 20 anos atrás, vamos pensar assim, né, a gente ainda tinha um número muito pequeno de professores indígenas e um número, né, quase 25% dos professores atuantes em escolas indígenas eram professores não indígenas, né? Mais assustador ainda é se a gente olhar o nível de escolaridade desses professores, né? Então, no geral, né, pensando nesses 3.059 professores indígenas, 28,2% não tinham o ensino fundamental. 24,8% tinham o fundamental completo.
4,5% tinham o ensino médio completo, né? 23,4% tinham magistério, porque aí a gente, na década já de 90, depois da Constituição, começa a se criar os cursos de nível médio de magistério indígena. Aqui no Amazonas, em 98, né, que se cria o projeto Piraiauara, né, onde muitos dos professores indígenas hoje dos cursos da UEA são egressos, né, desse magistério indígena. 17,6%, né, cursaram o ensino médio com magistério indígena, né, e apenas 1,5% cursou o nível superior. Então, assim, em 2002, ainda era esse, né, um retrato da formação de professores indígenas no Brasil como um todo, né? Depois disso, a gente vai ter diferentes documentos, o objetivo aqui não é falar sobre os documentos, né? Mas, assim, é importante a gente situar 2 documentos principalmente, né? A Resolução 05 de 2012, que é aquela que vai dar as diretrizes para a educação escolar indígena na educação básica, e ela dedica um capítulo para falar sobre formação de professores indígenas, sobre a necessidade, o papel do professor indígena, né, na escola indígena, e em 2015, a gente tem a aprovação da primeira resolução específica para a formação de professores indígenas, que é a Resolução 01 de 2015, então, que fixa as diretrizes, né, para a formação de professores indígenas nos cursos de ensino superior e ensino médio. E aqui, assim, eu quero fazer um breve parênteses para dizer para vocês, né, que, por exemplo, em 2015, a gente também aprovou, né? Essa 01 é de janeiro, e em julho a gente tem a aprovação da 02 de 2015, que é a que vai fazer uma reformulação, né, juntando todos os cursos, né, na diretriz de formação de professores a nível nacional, né? Aí professores não indígenas. E aí a Resolução 02 de 2015, que trata da formação de professores, ela trata da formação como primeira, como segunda licenciatura, mas só como licenciatura. Nem se pensa mais, né, em pensar um magistério, né, não indígena com ensino médio, com nível médio, né? Mas, no mesmo ano, né, em 2015, em janeiro de 2015, a Resolução de Formação de Professores Indígenas, ela regulamenta, né, a formação de indígenas, de professores indígenas no ensino médio e nos cursos de ensino superior, né? Isso, assim, é para mostrar para a gente que, embora a gente tenha uma trajetória de formação de professores no Brasil, assim, de já muito tempo, né? A gente não tem essa mesma trajetória na formação de professores indígenas, né? Por que isso, né? Porque, como que se justifica isso? Por aquele histórico da educação escolar indígena no Brasil, né? De apagamento das culturas, de expropriação das suas línguas, dos seus modos próprios de aprendizado, né? Das políticas negacionistas da identidade indígena que o país viveu, né? Enfim, de toda sorte de colonização aqui os povos indígenas e as suas escolas foram expostas, né, durante todo esse período de colonização aí. Então, assim, eu quis fazer aqui para vocês inicialmente esse percurso histórico para a gente entender que quando a gente está falando de formação de professores indígenas, nós estamos falando de séculos de apagamento de culturas e de colonização, né? Então, você começar a pensar uma formação de professores que aponte um caminho diferente, e aí eu vou dizer, então, na perspectiva da interculturalidade crítica, que é aquela defendida pelos movimentos indígenas, é um desafio muito grande. E, assim, que a gente não consegue aprender como fazer, como construir isso do dia para a noite. Né? E aí, então, aqui a gente chega, né, visitando as experiências que a Universidade do Estado do Amazonas, ela acumulou, vou dizer assim, né, ao longo do tempo.
E, assim, acho que é um ponto importante de dizer para vocês que, apesar da nossa universidade ser uma universidade jovem, né, ela é fundada aí nos anos 2001, né, ela inicia já nos anos de 2007, pouco tempo depois da sua criação, né, a sua primeira experiência em formação de professores indígenas em cursos específicos. Porque, assim, quando a gente fala de formação de professores indígenas em cursos específicos, a gente também não pode ignorar que tem muitos indígenas que frequentam cursos de licenciaturas que não são cursos específicos, né? Então, a gente tem, por exemplo, aí na Escola Normal Superior, dentro dos projetos de extensão, vários acadêmicos indígenas que estudam nos cursos aí da Escola Normal Superior, que não são cursos específicos, mas que eles adentram, né, pelo vestibular macro, né, muitos via cota, lá no grupo 8, e eles fazem, é um direito também deles, né, pleitearem, né, as suas vagas aí na concorrência do vestibular macro. Mas aqui a gente está falando um pouco de experiências em cursos específicos, porque aí você lidar com esse aluno numa turma que não é específica é uma coisa, você pensar um curso específico tem toda uma outra dimensão, é uma outra epistemologia, é uma outra forma de organização do curso, enfim, é uma outra forma de conceber, de planejar e de operacionalizar, vamos dizer assim, esses cursos, né? Então, a gente atendeu, enquanto EA, na sua primeira experiência, e isso se dá também, a UEA segue aí o bojo das primeiras experiências de licenciaturas interculturais para professores indígenas, promovidas aí pelo Ministério da Educação nos anos aí, no início dos anos 2000, então nós no ano de 2007, né, tendo em vista que o MEC começa a discussão sobre diversidade no Brasil, né, são as primeiras discussões sobre essa questão da diversidade, tanto que depois a gente vai ter a obrigatoriedade da inclusão, né, da história indígena, de conteúdos que tragam questões da africanidade, né, e dos povos indígenas, enfim. É nesse bojo de discussões, então, que a UEA oferta o seu primeiro curso, né, financiado aí pelo ProLIND, que é um edital, né, específico de financiamento para cursos de formação de professores indígenas, que atualmente só as universidades federais conseguem acessar, né? Nós, das estaduais, não acessamos esse edital, né? A gente não consegue concorrer pelas especificidades que tem de ser um edital voltado às universidades federais, né? Mas, em 2007, essa primeira proposta do curso, ela não vem da UEA, ela vem da OGPTB, que é a Organização Geral dos Professores Ticuna Bilíngue, né, no Alto Solimões, especificamente ali na região de Benjamin Constant. Então, eles fazem uma proposta que eles escrevem junto com alguns indigenistas, né, antropólogos, linguistas que trabalhavam com eles, só que daí, assim, a OGPTB é uma organização indígena, portanto, ela não podia certificar, né, esse curso, né, como ensino superior, porque é uma organização indígena sem fins de escolarização. E aí, então, a UEA entra como parceira da OGPTB e assume, né, para fins de ministrar esse curso, de desenvolver esse curso, né, e de certificar esses professores na outorga de grau, né, que é, então, esse curso de licenciatura para professores indígenas do Alto Solimões, né. Participaram desse curso Ticuna, Cambeba, Cocama e Caixana, receberam a outorga de grau em torno de 2011, acho que 200 e poucos professores, né? E, assim, foi uma das primeiras experiências no país, junto com a Unemate, com a UFAM, com a UFG, né? E com outras universidades do país. A gente tem sobre esse curso a tese da Sirlene Bendazoli, onde ela situa o contexto desse curso, a forma como a UEA assumiu esse curso, né, as queixas, né, então, os desafios enfrentados e a forma como ele terminou.
Interessante a gente dizer para vocês que foram os egressos desse curso, né, que estavam ali no território etnoeducacional do Alto Solimões, que começaram a pleitear um curso específico para indígenas de pedagogia intercultural indígena. Então, assim, no momento que a UEA foi fazer a consulta para esse curso, eu estava presente já, né? Então, foi no ano de 2013. E aí, sim, a gente se deslocou, eu, a professora Adria, o Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena, o movimento dos professores indígenas, e a gente foi até São Paulo de Olivença. Lá, eles reuniram, né, as lideranças de cada povo, e a gente achava que o que eles queriam era um outro curso de licenciatura intercultural, né? Quando a gente chegou lá, nas conversas, né, nós perguntamos para eles o que vocês querem. E eles disseram, nós queremos um curso específico, porque estava ocorrendo o ProIndi, né, que era um curso mediado por tecnologia, que atendeu indígenas e não indígenas. Não foi um curso específico, portanto, não foi um curso que atendeu o anseio do movimento indígena. Eles queriam um curso específico. E quando a gente chegou, a gente perguntou para eles, né, mas assim, para que vocês querem esse curso? E aí a resposta deles, né, foi assim: nós queremos um curso para alfabetizar as nossas crianças na nossa língua e na língua portuguesa. Aí nós, então vocês não querem um curso para dar aula no ensino médio? Eles disseram, não, a gente quer um curso para dar aula para as crianças. E aí, então, foi que nesse momento a gente construiu, né, junto com eles, uma primeira proposta que depois foi apresentada num seminário em novembro de 2013 em Benjamin Constant, e eles vieram, participaram, né, e a gente conseguiu um financiamento pelo Parfor, né? Então, esse foi o nosso primeiro curso lá, né, específico de pedagogia intercultural indígena, que teve, então, atender os povos Ticuna, Cambebe e Cocama. Foram 2 turmas, né, receberam a outorga de grau em 2019, 78 indígenas. Talvez esse tenha sido o nosso primeiro grande desafio, né? E aí, sim, foi a Adria, todos vocês devem conhecer a professora Adria, né? Quem coordenou esse curso, né? E, assim, a gente não tinha experiência de trabalhar com a questão de alfabetização em língua própria e de ensino de português como segunda língua. Então, a gente foi meio que como artesão, construindo a proposta e aprendendo com eles, né? Então, aí, assim, visitando outras experiências, né? E a UEA, então, ela se torna pioneira na oferta desse curso, como a primeira universidade do país a ofertar um curso de pedagogia intercultural indígena, né? Então, assim, foi um desafio, continua sendo, né? Tenho que dizer para vocês que a gente vai fazendo experiências, né? Vai avaliando continuamente e vai entendendo onde a gente errou, onde a gente pode melhorar, e vai ficando os outros erros pelo caminho também. Beneficiado já pelas avaliações desse curso, em 2016, a gente começa também, com financiamento do Parfor, o curso de Pedagogia Intercultural Indígena no território etnoeducacional do Vale do Javari, em Atalaia do Norte. Esse foi o primeiro curso específico para indígenas do Vale do Javari, de ensino superior, né? Então, assim, foi duplamente, né? Então, esse curso foi um curso muito comentado, inclusive, né, na sua finalização, e ele atendeu os povos Marubo, Matissés, Matiz e Canamari. A ênfase desses cursos de pedagogia intercultural indígena é na alfabetização em língua indígena e no ensino de português como segunda língua e na produção de materiais didáticos bilíngue, né? Importante dizer que, apesar do curso ser um curso de pedagogia, se você pegar a matriz, né, curricular desses cursos, né, ela se distancia muito daquilo que é um curso de pedagogia nossos, né, regulares, porque ela tem uma ênfase na questão linguística muito grande, né? Então, tem várias disciplinas de fonética, fonologia, língua indígena e tal.
E aí, assim, também dentro desses cursos, né, e esse foi um desafio também, de ter que sair, né, das nossas caixinhas, matrizes curriculares, para pensar um curso, né, com um NDE também multidisciplinar, né, ter a presença, né, de um linguista que conhecesse essas línguas, que era estudioso dessas línguas, né, tanto em São Paulo de Olivença quanto em Atalaia do Norte, né, de ter um antropólogo que compreendesse também a organização e os conhecimentos ancestrais desse povo, para que isso alimentasse o curso, né, e, enfim, de historiadores, né, que conhecessem a região, a área. Então, assim, um curso construído, né, com muitas mãos, né, com muitos desafios, enfim, né, com muito diálogo também com o movimento indígena. Especificamente em Atalaia do Norte, nós não incluímos na matriz curricular a questão lá da introdução à informática, né, as tecnologias de comunicação, porque acho que na cabeça da gente a gente entendeu que não era importante. Quando a gente apresentou a matriz para eles questionaram e disseram, né, que eles queriam ter um curso de informática, mas que eles não queriam ter, por exemplo, do jeito que é normalmente ministrado, né? Eles queriam fazer um curso para aprender a trabalhar com o computador, trabalhar com, né, fazer slide, fazer os textos, fazer as coisas, enfim, né? Usar o computador, né, como uma ferramenta de trabalho. E aí, então, o CETAM fez, em parceria com a UEA, um curso, né, que ocorria simultaneamente, né, o curso de pedagogia intercultural. Então eles fizeram um curso de computação, né, de informática básica, né. A gente tem em andamento em Tabatinga um outro curso de pedagogia intercultural indígena, que ele atende o povo de Ticuna e outros, né, que assim, eu não tenho muitos dados desse curso, né, inclusive a gente está fazendo uma atualização, né, dessas informações. Nós temos hoje em andamento, né, 2 turmas, uma em Manaus e uma em Tefé, né, que são de pedagogia intercultural indígena, em cursos específicos, e nós temos também aí 3 turmas que vão iniciar no segundo semestre, mas de licenciatura intercultural, né, que já é para atuação nos anos finais do fundamental e no médio, no Polo Parintins, Tefé e Boca do Acre, né, com 180 vagas, né, 60 em cada polo. Aí aqui, né, dentro da experiência, vou dizer, da UEA, eu trouxe aqui 2 questões que eu considero assim fundantes, né, importantes de serem elencadas e refletidas aqui. Vocês têm aqui, né, um mapa. Esse mapa ele foi sendo construído ao longo do curso, né, e foi refinado, eu vou dizer assim, durante as disciplinas de estágio, onde, né, quem ministra a disciplina de estágio é um pedagogo e um linguista, né? Então, aqui vocês vão ver no mapa, é um mapa da aldeia Nova Esperança, né? E esse mapa aqui, ele é um mapa do povo Matissés, né? Então, assim, eles fizeram aí um mapa onde a gente pediu que eles desenhassem, então, a comunidade deles, né? Mas que tinha que ser fidedigna. Por exemplo, se na comunidade deles tivesse 50 casinhas, eles tinham que desenhar 50 casinhas. Né? Tudo que tinha na comunidade eles tinham que desenhar. Então, aí vocês podem ver, né, que eles saíram desenhando, né, as diferentes coisas, né? Então, fazendo o rio, né, que está aí, né, circulando, a floresta, então as áreas limpas, a área de roça, né? Aí vocês podem ver que tem um campo de vôlei, né, um campo de futebol, né, que eles jogam, né? Tem um barracão, tem a escola ali no meio, então tem uma caixa d'água ali na escola, né? E ali em cima tem, né, então, desenho de outras casas, enfim, né, eles desenharam aí como era a escola, o posto de saúde, né, e aí, então, eles fizeram a legenda do lado. O objetivo desse trabalho era que eles refletissem o espaço de uso social da língua indígena e da língua portuguesa nas suas comunidades, né? Porque, assim, às vezes, quando você pergunta sem ter um aprofundamento, ele vai dizer assim, não, na nossa comunidade se fala a língua matissés, né? É a língua que é falada na comunidade. Não se fala outra língua? Não se fala outra língua.
E aí, quando eles desenharam esse mapa, aí depois que eles desenharam tudo, a gente pediu para eles, então, colocar, né, se vocês podem perceber aqui na legenda do lado, eles colocaram um pontinho vermelho para a língua maticés e um pontinho azul para a língua portuguesa. E aí a gente pediu, então, que eles saíssem colocando onde se falava maticés, o pontinho vermelho, onde se falava português, o pontinho azul. E onde se falasse as duas línguas, que colocasse os dois pontinhos. Quando eles, então, observaram, né, uma vez feito ali, realizado, colocado as legendinhas e tal, eles observaram que eles falavam em muitos lugares a língua portuguesa já. Vocês podem ver que tem muitos lugares que tem os dois pontinhos, né? Que são, sobretudo, esses postos de atendimento, que é o posto de saúde, né? Que é ali a televisão, né? Um ponto de TV, porque a TV fala a língua portuguesa, então se fala lá, né? Aí, assim, no campo de futebol, no campo de vôlei, e aí, então, eles foram refletir que, na verdade, eles não só falavam, faziam uso social da língua portuguesa já, assim, não vou dizer grande, mas, assim, não era tão pequeno quanto eles pensavam, né? Como eles se deram conta também de como eles têm empréstimos linguísticos. Por exemplo, no campo de futebol, gol. Gol é uma palavra que não tem na língua deles, porque o futebol não é um esporte específico deles, né? Eles adotaram esse esporte dos não indígenas. Então, a palavra gol é uma palavra que eles pegam emprestada já, né? Porque na língua deles não tem, então eles emprestam do português. E aí eles foram se dando conta. Então, assim, o curso, ele tem essa quando a gente pensa esse curso, né, assim, a gente pensa nessa provocação e reflexão tanto dos indígenas sobre o uso da própria língua, sobre a manutenção, o fortalecimento da sua língua e do uso social da língua portuguesa, quanto para nós, universidade, a gente também vai compreendendo como que, se a gente não presta atenção e não faz esse esforço do diálogo intercultural, a gente ainda continua apagando as línguas indígenas quando a gente coloca o português, então, em lugar de mais prestígio, né, do que a língua indígena. Então, assim, esse mapa, de uma certa forma, ele representa um pouco, assim, aquilo que é o cerne, né, dessas questões. Aqui um outro trabalho já dos Ticuna, né, onde eles, então, trazem para a sala de aula um conhecimento ancestral do seu povo, que é a divisão dos clãs, né? Então, no povo ticuna, eles têm uma divisão que é de dois grandes clãs, né? Os sem pena e os com pena. Aqui, né, nesse caso, então, eles passaram a nomear, né, os 12 clãs que são da categoria sem pena. Então, cada clã desse tem um grafismo próprio, cada clã desse tem alguns conhecimentos específicos de cada clã. Então, assim, é um momento aqui de que os povos indígenas trazem seus conhecimentos ancestrais para eles discutirem isso, então, dentro da sala de aula, mas também, né, nesse diálogo intercultural que é feito pela universidade com eles, né, onde a gente aprende, né? Então, assim, eu sempre digo que nesses cursos, né, a gente tem sempre o privilégio de aprender muito. Poderia até falar um pouco mais aí, mas estou vendo aqui que estou esgotando o horário, né? A gente tem aqui, para mim, essa é uma foto simbólica, né, que é a outorga de grau em Atalaia do Norte, né? Então, eles estão aí diante de uma maloca marubo, vestidos, né, com a roupa própria, né, das outorgas de grau usada na universidade. E é como assim, né, isso foi o sentido que eles deram, né, eles que pediram as fotos, esse foi o sentido que eles deram, né, de que os conhecimentos têm que caminhar junto, né? Eles se vestem com as nossas roupas, mas eles não deixam de pensar a sua realidade, a sua comunidade, né, indígena ali na maloca. Aqui também a foto deles, né, na frente da maloca, então nesse sentido de que os conhecimentos não podem se sobreporem, né?
de que apesar de estarem na universidade, cursar um curso, né, receber uma outorga de grau, eles continuam sendo indígenas, né, vivendo aí com as tradições, os costumes e a língua do seu povo, né. Assim, foram momentos muito interessantes, né, para nós. Aqui nessa última é uma questão assim que ela acho bem interessante também, o sentido que foi dado, né, que eles não entraram com o capelo, né, aquele chapéuzinho da formatura, né. Eles receberam a outorga de grau, cada um com o seu aí, né, o seu adorno de cabeça, né, típico, né, e só depois que eles receberam a outorga de grau que eles trocaram pelo capelo. Então, para eles, né, toda uma simbologia presente de pensar essa interculturalidade, essa conexão de conhecimentos, né. E aí, assim, eu não poderia deixar de dizer para vocês que dentro das experiências da UEA, a gente tem o curso de pedagogia com ênfase em interculturalidade. Esse curso, né, o pessoal chama mais de ProInd, como ele é mais conhecido, ele foi um curso ofertado pelo Sistema Mediado por Tecnologia em 52 municípios do Amazonas. Ele graduou cerca de 500 indígenas de 31 povos diferentes no estado. Assim, ele não foi um curso específico, portanto, não teve uma política linguística própria, né? E, assim, foi uma experiência, né, que a UEA teve, né? E, assim, acho que dessa experiência a gente aprendeu e entendeu que os cursos mediados por tecnologia, né, eles não cabem, né, na oferta de cursos indígenas, né, específicos para indígenas. Aqui algumas referências que eu usei para minha fala, e eu vou voltar aqui, fechar e volto com vocês. Não sei se eu passei muito meu tempo, a Ana Carolina não me aperreou. Não, estava ótimo, professora. Muito bom escutar a senhora, né? Um tema importantíssimo. A gente lhe agradece por isso, por esse momento. E eu gostaria de saber se alguém tem uma pergunta, que aí pode escrever aqui no chat ou pedir a palavra. Alguém? Maria Raimunda, pode falar. Boa noite a todos. Foi muito interessante poder ouvir a professora. Eu sou indígena também, né, da etnia Maiorona, aqui do município de Alphaville. E ouvir a professora é como se ela estivesse narrando minha própria história, né, assim, de como o contato que meus pais tiveram com a escola, dos meus avós. E, assim, durante meu trabalho que eu estou desenvolvendo juntamente com o professor Washington, que ele é meu orientador, né? E me tocou quando a professora falou, né, sobre que nós indígenas nós queremos contato com outros conhecimentos. E por várias vezes já fui questionada, né, porque meu trabalho traz o conhecimento científico e trazer para dentro da escola indígena um conhecimento científico que traz outras verdades. E eu já fui questionada sobre como que ocorre a transmissão dos meus saberes dentro da sala de aula, né? E só nós, professores indígenas, nós sabemos a nossa essência, nós sabemos o que nós queremos, mas para que nós possamos reivindicar, nós queremos o contato com outros conhecimentos, sim, não para esquecer os nossos, mas para ter esse diálogo entre os saberes. Eu quero agradecer, professora. Eu gostei muito das suas explicações. Muito obrigada. Me senti representada. Olha, Maria Raimunda, que bom, que legal. Fico feliz que você não se sentir representado por minha fala, né? Porque eu acho que assim, vocês não precisam de representatividade nem de ninguém que fale por vocês, né? Mas assim, eu fico feliz, né, de ter dialogado e ter a minha fala ter encontrado um lugar aí na sua fala também, né? Nessa fala coletiva nossa, então. Professora, temos uma pergunta aqui. A instituição escolar passou por 2 paradigmas ao longo do tempo, o assimilacionista e o emancipatório. Hoje, a senhora percebe que o emancipatório é o que prevalece atualmente ou ainda temos resquícios do paradigma assimilacionista?
nós ainda temos resquícios, e não poucos, do paradigma assimilacionista, né? Então, cada vez que você vê, por exemplo, a gente viu aí os retrocessos, a retirada de direitos dos povos indígenas, sobretudo no governo que passou, né? E quando a gente vê, por exemplo, a BNCC, o novo ensino médio que está em discussão, mas ser colocado nas escolas indígenas sem reflexão, né, sem uma consulta prévia a esses povos, né, isso é uma tentativa de assimilacionismo, né? Então, assim, tem resquícios, não são poucos, eles estão presentes. Cada vez que, por exemplo, a gente faz um questionamento, como a Maria Raimunda citou, que ela é questionada, para que você quer aprender conhecimentos não indígenas, né? Cada vez que a gente acha que esse lugar da academia não é dos indígenas, é só nosso, não indígena, a gente está perseguindo aí, perseguindo no sentido de trilhando ainda os paradigmas assimilacionistas, né? Então, ainda tem, sim, muito presente. Porque, inclusive, a gente ainda tem muito professor não indígena atuando em escolas indígenas também, né, gente? E um professor não indígena nunca vai conseguir, de fato, ser professor numa escola indígena, né? Isso é um ponto muito importante, né? Infelizmente, ainda não temos professores indígenas lecionando lá para a sua comunidade, mas que bom que isso está avançando, né? E ver a senhora falando, assim, da experiência da UEA, né? Que apesar de ser muito jovem, tem essa preocupação, né? Em formar esses profissionais para essa área. E hoje em dia, como que a senhora vê que está ocorrendo essa formação? Qual a maior preocupação que temos? Quais os maiores desafios? Bom, o Washington está com a mão levantada aí, eu vou responder essa e depois o Washington fala. Pode ser, Washington? Perfeito. Tranquilo, fique à vontade aí. Tá. Assim, gente, uma das questões que eu vejo que é um dos grandes desafios para os cursos específicos de formação de professores indígenas ainda é financiamento. A gente não tem uma política pública efetiva de financiamento, de orçamento para a formação de professores indígenas e nem para a educação escolar indígena, né? Então, você pensar, por exemplo, um curso como esse que a gente... Vou falar do curso de Atalaia do Norte, que foi um curso desafiador para nós, né, em muitos sentidos. Então, assim, a gente tinha o financiamento do Parfor para o deslocamento dos professores, né, daqui de Manaus, né, de onde eles viessem, até Atalaia do Norte. Mas quem conhece o Amazonas, assim, é uma realidade que às vezes eu acho que o restante do país ainda não conhece direito, né? Quando você pensa, por exemplo, num professor, aí a Maria Raimunda falou para mim que ela é Maiuruna, Maticés, né? Eles têm essa mesma nomenclatura, Maticés e Maiuruna, né? Mas, por exemplo, você vai pensar nas escolas desse pessoal lá do Vale do Javari, nos nossos alunos, que eles vinham de canoa durante 10 dias, alguns, até chegar em Atalaia. E esse deslocamento é um deslocamento que exige, por exemplo, combustível. Imagina quanto que dá de combustível isso, gente. E aí a gente vai pensar, quem que vai pagar esse deslocamento? A UEA é uma das questões que, por exemplo, um dos problemas que a gente tem é que não pode comprar combustível, né? E aí, assim, o Parfor também não paga o deslocamento do aluno, ele só paga o deslocamento do professor. Quem que vai pagar? Se for para o professor indígena pagar esse deslocamento dele, ele vai trabalhar o ano inteiro só para pagar o deslocamento para ele ir para o curso. Então, assim, a gente teve lá uma parceria da FUNAI, que era quem bancava o combustível de deslocamento de todos esses professores do Vale do Javari. E aí vem a questão, eles vêm para a cidade, chega lá, eles ficam nas suas canoas, né? Ou às vezes, alguns acabaram até comprando uma casa lá, um lugarzinho para ficar em Atalaia, porque o curso durou 4 anos e meio, né? Mais por conta da pandemia. Mas, assim, a CEMED de lá contribuiu com a alimentação deles enquanto eles estavam lá. Então, nesse curso, a gente teve
a evasão de um aluno, que no início ele desistiu do curso, e depois nós tivemos um óbito na pandemia. Nós não tivemos desistência. Em São Paulo de Olivença, que a gente não teve tanto apoio, vamos dizer, a gente teve um apoio da prefeitura, mas, assim, era pequeno, não teve alimentação, não tinha apoio para deslocamento, embora lá o acesso às comunidades fosse mais tranquilo, mas nós tivemos um nível de evasão maior. Então, assim, isso ainda são desafios, eu vou dizer. Eu não vou dizer dificuldade, porque quando a gente diz dificuldade, parece que é impossível fazer, né? E não é, são desafios que, assim, penso que são da ordem de compreensão e de conhecimento da nossa região, né? A gente tem que entender que se deslocar na nossa região não é a mesma coisa que se deslocar, por exemplo, no estado de São Paulo, ou, por exemplo, né, os cursos lá da UFGD, que as aldeias estão ao longo das estradas, eles vêm de coletivo, de ônibus para a FAIND, né? Então é mais tranquilo. Mas nos nossos casos não são assim. Por exemplo, a Maria Raimunda estava falando, não lembro o município que a Maria, se ela falou que ela é de Alvarães, né, Maria Raimunda? Sim, Alvarães. De Alvarães ela tem que pegar um barco para chegar até Tefé, né? E se ela for vir para Manaus, aí de Tefé ela vai pegar uma lancha rápida, um expresso, ou um voo para chegar aqui em Manaus. Então, assim, os nossos deslocamentos, eles não são tão simples e têm um custo. E os financiamentos, eles não compreendem esses custos, né? Eu acho que esse é um problema. Obrigada, professora. Agora só pode falar, professor Washington. Maravilha, não estava aqui. E a Maria Raimunda ainda mora numa comunidade indígena próximo de Alvarães, onde é a pesquisa dela. Então, tu imagina, tem a comunidade, tem Alvarães, tem Tefé. Olha essa logística. Olha o caminho dessa mulher. Eu. Qual é a minha relação com a causa indígena, né? De um olhar progressista, de alguém que está sempre ao lado das minorias, do caboclo, do ribeirinho, do homem do campo, das florestas, do indígena, alguém que tenta ler, tenta entender, cola na Célia, cola na Adria, para tentar ampliar esse horizonte, e alguém que quer estar, de alguma maneira, envolvido. Tanto é que eu oriento a Maria Raimunda, né? E quando ela entrou no mestrado, ela mesma queria, de alguma maneira, negar. Não, professor, nós vamos fazer juntos, vamos ver o que vai dar isso aqui. Nós vamos fazer juntos, vamos contar essa história. Eu acho que é uma pesquisa muito linda. Célia brevemente vai dar uma olhada, né? Brevemente nós vamos defender, vamos falar com a Célia, com um processo de alfabetização científica dos educandos indígenas lá da comunidade dela, onde ela é professora. Ela que saiu de lá, formou-se em pedagogia na UEA, passou no concurso da SEDUC e hoje trabalha numa escola indígena, lá no contexto dela, transformando vidas. E isso me encanta, né? E ouvindo a Célia falar, eu conheço a Célia há quase 20 anos. Ela está nessa... faz tempo, né, Célia? Faz tempo. Faz tempo nisso, nessa luta diária, e você falando, aí ficou me vindo coisas aqui, passando um filme na minha cabeça. E antes de eu fazer uma pergunta para ti, que tem muito a ver também com a minha história de vida, da época de Pronera, eu quero lembrar, ontem, né, eu fui me arrastando para a reitoria ontem, porque tinha uma reunião importantíssima. Eu estava com a coluna travada, com virose, mas eu tinha que ir, que era com a UAB. E eu me lembro que quando nós reunimos lá com o coordenador geral que trata da UAB, nós falamos na questão indígena, né? O Cidade estava lá com a questão do campo, e eu falei justamente disso, sobre graduações e especializações, né? Para educação escolar indígena. E ele falou justamente o que você falou, nós temos que ter parceria com a FUNAI, porque é caro. Entendeu? Aí eu ainda lembrei ele, pois é, mas eu vou te falar além. Eu lembrei de Atalaia. A despesa que é para ir para Atalaia. Carro, lancha, voo fretado, ou vou lá para Tabatinga, e é difícil fazer por isso. E eles próprios ficam
querendo essas parcerias, e o que entra a prefeitura, e o que entra o EA, e o que entra, porque realmente fazer a educação escola indígena, como você falou, essas políticas indigenistas, é caro. E é em cima disso que eu quero fazer uma pergunta para você, Célia, até uma questão de viagem no tempo, né? Nesses seus anos de Amazonas, né? O que tu vê hoje no Amazonas de avanços, de retrocessos e de estagnações, inclusive contando com a nossa universidade, que avançou tanto, mas não o suficiente. E o meu olhar é que realmente avançamos muito, eu vi na tua fala, mas nós poderíamos ter ido um pouco mais além disso, e o empecilho principal é o financiamento. Olha, assim, eu estou no Amazonas, né? Eu acho que, pelo meu sotaque, eu nunca consegui perder. Eu sempre digo isso assim, que a língua, ela é um marcador identitário nosso, né? Assim como é para os povos indígenas, e por isso que o estudo da língua é uma coisa tão cara a todos nós, né? E a gente carrega na nossa fala as marcas da nossa, daquilo que a gente aprendeu, né? Como língua materna, quando a gente aprendeu a falar. Então, a gente carrega aí os R apertados que a gente fala, enfim, né? Eu cheguei no Amazonas ainda nos anos de 90. Eu era mais jovem, tá, gente? Né? E eu comecei a trabalhar com as populações indígenas desde aquele período, né? Desde dos anos de 90, né? O que eu penso, assim, né? O que eu vejo, e hoje eu sou conselheira do Estado, né? Eu represento a UEA no Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena, que para mim é um lugar assim, de muita escuta, onde eu aprendo muito, eu ouço muito, porque eu ouço os indígenas falando das suas escolas e dos seus desafios, né? Acho que a gente tem assim avançado, e talvez o Brasil seja um Brasil que tenha as questões de legislações, de documentos legais, né, muito avançados. Né? Em termos de legislação, nós temos um avanço muito grande, né, na legislação, né, no que tange aí a educação escolar indígena. Agora, na prática, eu acho que nos últimos anos a gente deu uma estagnada muito grande. Se a gente lembra, por exemplo, da primeira CONEEI, que foi em 2009, e a gente lembra da segunda CONEEI, né, onde eles estavam, por exemplo, organizando um sistema próprio de educação, hoje sequer a gente tem a Secretaria de Educação Escolar Indígena no MEC, né, que ela foi desfeita. O povo indígena perdeu o assento no Conselho Nacional, né? A gente teve vários, desde 2002, a gente tinha conselheiros indígenas, né, no Conselho Nacional. O Gerson Baniwa, né, daqui do nosso estado, foi conselheiro algumas vezes, né? A Rita Potiguara, enfim, né, vários aí que agora eu não lembro o nome de todos, mas a gente perdeu esse assento, né? Agora a gente tem esse desejo e esse sonho de que a gente vai recuperar essas perdas, né, que ao longo dos anos aí elas foram cruéis, né? Então, nesse sentido, eu acho que houve muitos retrocessos para a educação escolar indígena, e organizar essas coisas de uma hora para outra, assim, elas não são simples, né? Eu acho que, assim, dentro da UEA, a gente teve... a gente foi compreendendo, né, Washington? Eu acho que, assim, sabe, gente, é uma coisa que eu vou dizer para vocês, eu sempre falo, né? A gente trabalha como formador nos cursos assim como a gente é formador, né, no curso de pedagogia, no curso de biologia, né, a gente é formador, a gente é um professor formador de outros professores, né? Então, nos cursos, né, específicos de formação de professores indígenas, né, o formador é alguém que ele tem que estar aprendendo sempre, e tem que estar aberto sempre, né? E a gente tem que ter parcerias também com outras áreas do conhecimento, porque elas se entrecruzam nesses cursos, a gente não tem como separar. Por exemplo, eu não sou linguista, mas eu tenho que meio que compreender o caminho que trilha ali, porque eu vou vendo o meu colega linguista trabalhar ali do meu lado junto, né, nessa perspectiva. E aí, assim, eu acho que isso é um desafio, né? E para a universidade,
eu penso que também um desafio é a gente romper com as nossas certezas científicas, né? A gente romper com as nossas certezas de que um curso se organiza melhor dessa forma e não daquela, né? De que o curso tem que ser desse jeito, né? E tu que trabalha lá na CAI sabe disso, né? Que assim, às vezes a gente recebe uns quadradinhos para enfiar nome de disciplina. Então, assim, a gente ter que romper com isso não é fácil. Não porque a gente não queira, mas porque muitas vezes nem a gente consegue quebrar isso dentro da gente ainda. Então, eu digo que a gente é um eterno aprendiz, né? Então, assim, para mim, isso é um grande desafio que a gente faz enquanto formador, enquanto professora da universidade, e que a universidade tem que fazer enquanto instituição também, né? Aí de pensar assim, que um curso indígena custa caro? Não, ele não custa caro. Um curso indígena, ele é um investimento para a consolidação da educação escolar indígena no nosso estado. E nesse sentido, a gente vai pensar assim, né? Quantos anos de devastação, de nenhum tipo de atendimento? Então, um curso de formação de professores indígenas, ele nunca é caro. Ele pode ter um valor financeiro maior devido à sua especificidade, mas ele não é caro. Ele é um curso de formação de professores que vai ajudar a consolidar a educação escolar indígena no estado. Então, ele não é caro. Pelo contrário, ele é um investimento, né? Então, acho que, assim, são desafios, né? E a gente vai aprendendo sempre. É isso mesmo, fechar com essa fala. Ele nunca é caro, é investimento. Eu lembrei aqui que o pessoal lá da CAPES tinha até o valor dos últimos cursos que ele ofertava em educação indígena. Olha só, o curso normal é tantos milhares de reais por aluno. O do indígena é tantos milhares de reais. Tem que ter a contrapartida. Aí nós já estamos verificando isso. Maravilha, Célia, obrigado, tá? Fico contemplado com a sua fala. Passar para a Ana. Ana, vamos começar a encerrar? Vamos. Professora aqui no chat, as pessoas estão lhe elogiando, né? A Thaís Gomes fala, muito interessante, parabéns, professora, e os demais envolvidos. A Andrea fala que a palestra foi muito importante. O Iranildo diz que a educação escolar indígena tem que partir mesmo da realidade de cada povo para depois fazermos a contextualização. O professor Saulo diz, parabéns, professora Célia, foi uma aula maravilhosa. A compreensão e a prática das trocas culturais, dialógica, para o enriquecimento e nova construção. É um oásis ouvir e aprender na perspectiva mais cultural. O professor Iranildo fala aqui que o documentário Amélia fala sobre os desafios dos professores indígenas. A Maria Raimunda comenta que é um caminho desafiador. E aí, a gente ainda tem uma pergunta aqui, posso fazer? Vocês que sabem do tempo. E aí, professor Vamos fazer, vamos. O Iranildo pergunta, professora, com relação ao currículo das escolas, das escolas indígenas, qual é a sua opinião? Então, a gente partindo desse princípio que toda escola indígena ela é diferenciada, específica, intercultural, bilíngue e comunitária, né? O currículo ele tem que também ser pensado a partir dessa perspectiva dos princípios da educação escolar indígena, né? Então, assim, um currículo da escola indígena, ele tem que contemplar os conhecimentos indígenas e os conhecimentos não indígenas, né? De acordo com o projeto societário que seu povo tem. Por isso que eu acho, assim, que não tem um modelo de currículo, né? Assim, às vezes é isso que eu vejo um pouco também. O Estado, ele quer colocar um currículo para todas as escolas indígenas, como se todas as escolas indígenas fossem iguais, e elas não são, né? Então, assim, que você tenha uma referência é uma coisa, mas, assim, construir um currículo a partir próprio para a sua realidade, para a sua comunidade, né? A partir do projeto societário do seu povo, é o ideal. Agora, a gente traçar esse caminho ideal, né, demora um pouco, porque aí é um pouco aquilo, né, gente? Exige um diálogo com os sabedores do seu povo, exige um diálogo com
os outros conhecimentos que não são indígenas, né? Porque aí, então, você está trabalhando com escolarização, não é educação indígena, é educação escolar indígena, né? E a construção desse currículo, ela tem que ser coletiva, tem que ser bem pensada, mas, assim, uma coisa que eu vou dizer é, se for uma cópia do currículo de outra escola, está errado. Ele não está, né? Não é isso, né? Que os princípios da educação escolar indígena se propõem. E eu acho que, assim, é um desafio também para os professores indígenas, né, pensar os currículos das suas escolas, né, que eles vão pensar junto com a comunidade, e depois, eu vou dizer para vocês, vem a luta grande, que é conseguir a aprovação do conselho desses currículos, né, mas que são reivindicações de direito, né, e a gente vai dizer aí de justiça cognitiva, né, para os povos indígenas no Brasil, e é uma necessidade, né? Você citou aí o documentário Caminho de Amália, né, que é um documentário que fica disponível no YouTube, que eu acho que é muito interessante, que trata dessa questão da formação de professores indígenas. Então, eles contam a história da Amália, que é uma indígena que sai lá da comunidade Iuaretê, né, no Alto Rio Negro, e vai para São Gabriel da Cachoeira cursar a licenciatura intercultural, né, da UFAM. É um documentário bem interessante também, né, que comunga com as reflexões que a gente tem feito aqui. É isso, Iranildo. Vamos ver aí você quente aí mostrando aí. Professora, muitíssimo obrigada. Agora a senhora pode fazer as suas considerações finais, por favor. Tá bom, então. Eu que agradeço. Então, agradecer mais uma vez o professor Washington e o professor Saulo pelo convite, né? E agradecer a Ana Carolina pela mediação, né? A Ana Carolina foi super educada. A hora que eu olhei aqui, eu digo, gente, eu já falei demais, Ana Carolina. E agradeço a todos vocês que estiveram aqui com paciência, né, me ouvindo, e eu espero que, pelo menos, tenha ficado alguma contribuição para a discussão, né, e para, assim, sobretudo, a gente pensar que é necessário a gente se abrir para aprender outros modos de pensar, de viver, de ser e de estar no mundo. Que a nossa verdade, ela não é a única, né? Ela é a nossa verdade, mas que existem outras, e a gente não pode negá-las, né? Então, assim, sempre a resistência indígena e vidas indígenas importam, nenhuma gota de sangue a mais, é isso. Muito obrigada, professora. Foi uma noite maravilhosa. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, por estar até agora aqui conosco, né? E agora eu passo a palavra para o professor Washington. Obrigado. O que falar, né? Agradecer a generosidade da Célia, como sempre, a sua partilha, essa socialização de experiências, de conhecimentos, para aqueles que aqui estão no nosso grupo, que já trabalham com a causa, que discutem essa epistemologia da educação escolar indígena, outros também que têm interesse, todos nós devemos ter, todos nós amazônicos devemos sempre estar atentos a isso. E fica a minha gratidão, Célia, numa quinta-feira tão pesada como foi a nossa corrida, 9h30 da noite, você ainda está aqui, finalizando o seu dia conosco, nos enche de alegria. Saiba que nosso grupo estará sempre à disposição para você, e nós queremos contar com você outras vezes, tá? Lembrando aqui aos colegas do grupo que nós estamos começando a finalizar essa parte mais remota, né? Brevemente vamos ter o nosso espaço novamente, reunir presencial, ter uma interação mais próxima, que é importante, novidades virão. E assim eu me despeço, tá bom? A todos que aqui estiveram presentes, tivemos quase 40 pessoas online, para uma quinta-noite, o pessoal trabalha, o pessoal estuda, é muito bom, a palestrante nos levou a isso, e que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a educação escolar indígena, que Deus abençoe a Célia e sua equipe, ao GPSF, a todos nós. Muito obrigado, Celinha. Tamo junto. Obrigada, gente. Um beijo grande para vocês. Um abraço, Iranildo, Rejane, Eliano, né, a Maria Raimunda, enfim, viu um monte de nome de gente que eu conheço também por aqui. Ao Jaime, que está aí aparecendo, né, para mim aqui na tela. Um abraço para você, Jaime.
Tá bom? Um abraço a todos vocês, gente. Muito obrigada. Tamo A junto. Peti também está aí, né? Do nosso É, PPGED. sim. Um abraço, gente. Até a Obrigada. próxima. Tchau, gente.